Olá, crianças do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Então, gente, vamos lá, vamos aí continuar os nossos estudos de ondulatória. E o último fenômeno físico que nós temos que ver é o chamado efeito Doppler. Mas antes de definir o que é esse efeito Doppler, eu quero tratar com vocês de como ele funciona. Então vamos inicialmente imaginar aqui eu tenho uma ambulância e aqui duas pessoas. Todos eles estão parados. A ambulância parada, essa pessoa parada, essa pessoa parada. Essa ambulância está com a sirene ligada, então ela está produzindo ondas sonoras. Essas ondas sonoras vão chegar nas duas pessoas da mesma maneira. Porque se elas estão partindo da mesma fonte, elas têm a mesma frequência, a mesma velocidade, a mesma amplitude, o mesmo comprimento de onda. O que vai acontecer a partir daí? Agora, eu estou imaginando que essa ambulância, ela está andando para a direita. Ela andar para a direita muda alguma característica da onda sonora? Não. A onda ela vai continuar com a mesma frequência, com a mesma velocidade, com a mesma amplitude, com o mesmo comprimento de onda. Só que a frequência que é percebida por essas pessoas é diferente. Porque se essa ambulância está se dirigindo para este lado, para a direita, a pessoa que está aqui, ela está recebendo mais ondas sonoras, porque a ambulância está se aproximando. Então, esta pessoa tem uma impressão de uma frequência maior. Ah, mas é a frequência da onda? Não, é o que nós chamamos de frequência aparente. É a frequência ouvida. Não está mudando a frequência da onda, está mudando como é a recepção desse som ou a recepção dessa onda. Então, a frequência aparente vai ser diferente. Como desse lado ele está recebendo mais ondas porque a ambulância está se aproximando, a frequência aparente é maior, dando a impressão de um som mais agudo. É por isso quando a gente está parado e uma ambulância vem em nossa direção, quanto mais próximo ela chega, mais agudo fica esse som, porque maior é a frequência aparente. Em compensação, esse carinha aqui, a ambulância está se afastando dele. Então, ele está recebendo menos ondas por segundo. Isso significa que se as repetições por segundo são menores, a minha frequência vai ser menor. Como a frequência é menor, a impressão que dá é que é um som mais grave. Ou seja, quando a ambulância se aproxima, ela faz um som mais agudo, porque a frequência é maior. Quando ela está se afastando, ela faz um som mais grave, porque a frequência é menor. Lembrando que essas são características aparentes. As características da onda não estão sendo mudadas. E claro, tudo que eu estou falando aqui sobre ondas sonoras são válidos para qualquer outro tipo de onda. Mas para nós fica mais fácil imaginar as ondas sonoras. Então vamos definir isso um pouco melhor. Efeito Doppler é quando há aproximação ou afastamento entre os corpos emissor e receptor de som. E a frequência aparente se torna diferente da frequência original. E eu tenho uma fórmula para isso. A frequência aparente, ela é igual à frequência original do som vezes, abre parênteses, tem uma fração aqui, a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, dividida pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. E tem uma regrinha de sinais, por causa desse mais ou menos. Aqui em cima, a velocidade do observador, ela vai ser positiva quando estiver acontecendo uma aproximação. E ela vai ser negativa quando estiver acontecendo um afastamento.
A velocidade da fonte aqui embaixo vai ser positiva quando tiver um afastamento e negativa quando tiver uma aproximação. Percebam que a velocidade do observador e da fonte, essa regrinha de sinais é o inverso. E essa fórmula é muito importante, porque é a partir da frequência aparente que a gente vai conseguir fazer cálculos. Então, vamos dar um exemplo que está na página 51, o exercício 21. Ele fala assim: um carro de bombeiros transita 90 km por hora com sirene ligada. Então, a velocidade da fonte é 90 km por hora, que eu já transformei para 25 metros por segundo. Em uma rua reta e plana. A sirene emite um som de 630 Hz, então a frequência original é 630. Uma pessoa parada, então a velocidade do observador é 0, na calçada da rua, espera para atravessar pela faixa de pedestre. Escuta o som da sirene e observa o carro de bombeiros se aproximando. Então, eu tô falando de uma aproximação. Nessa situação, a frequência do som ouvida pela pessoa é, vamos lá, gente, frequência aparente, que é a frequência que a pessoa percebe, é igual frequência original 630 vezes, vamos colocar aqui dentro, velocidade do som, eu tenho que lembrar que são 340 metros por segundo, mais, porque é uma aproximação, velocidade do observador 0. Velocidade do som, 340. Menos, porque é uma observação, uma aproximação. Velocidade da fonte, 25 metros por segundo. Então, aqui a minha frequência aparente vai ser 630 vezes 340 dividido por 315. Fazendo a multiplicação e a divisão, nós temos que a frequência aparente é 680 Hz. Percebam que é justamente o que a gente conversou. Tá numa aproximação, a frequência aparente é maior, ou seja, a impressão é de um som mais agudo. E nós podemos também construir um gráfico quanto a isso. Então, eu estou pensando num gráfico da frequência aparente em relação ao tempo. Vamos imaginar que a pessoa está parada e a ambulância está se mexendo. Conforme há uma aproximação, a frequência aparente vai aumentando, se tornando mais agudo. Conforme vai se afastando, depois de uma aproximação máxima, a frequência aparente vai diminuindo e se tornando mais grave. E essa risca que eu fiz aqui é a frequência original, que é a frequência que essa onda realmente teve. Então, percebam que em dois momentos de aproximação e afastamento, essa frequência foi a mesma. Mas em grande parte do trajeto da movimentação, ela aumentou ou diminuiu. Tudo bem? Crianças, para casa, páginas 45 e 46. Próxima aula tiramos dúvida e corrigimos. Um beijo no coração e tchau, tchau.